Trindade. Como Deus pode ser um em três, ou três em um só Deus? Fica aí, vamos falar sobre isso direto ao ponto. Legal, vamos lá. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. Como Deus pode ser um, sendo três, três e são um? Como que isso funciona? Bom, a questão da Trindade é um mistério, né? É um mistério no sentido de que isso ultrapassa a nossa capacidade natural de percepção, né? Para nós, na nossa na perspectiva humana natural, é muito improvável que consigamos aí perceber e discernir essa funcionalidade, tá, de Deus se manifestando através de três pessoas, onde cada uma delas tem uma personalidade, tarefa, missão distinta, tá? Mas eu vou pontuar aqui aquilo que de forma pessoal eu creio, tá? Eu entendo, e aí você vai comentando comigo aí se você, enfim, concorda comigo ou não, se você pensa de uma maneira diferente. Bom, o que eu entendo é o seguinte: Deus, ele é composto de uma matéria que nós não a conhecemos, tá? A matéria que nós conhecemos aqui é uma matéria física. Nós conhecemos a matéria líquida, né? Um tipo de matéria, um líquido ou gás. São as matérias que a gente consegue de alguma maneira perceber, né? Por exemplo, o ar está aí. A gente respira, a gente pode senti-lo, o vento, quando ele se move, porém, a gente não consegue vê-lo, né? Não há uma maneira da gente vê-lo ou mesmo segurá-lo, né? Não há essa percepção, mas ele é real, tá? Então, a composição que Deus ele é feito é uma matéria espiritual, né? Essa matéria espiritual é uma matéria, tá? Ela tem elementos, só que nós não conhecemos. É uma matéria cujo próprio Deus, né, é formado dela e forma outros seres também através dessa mesma matéria aí. Por exemplo, os anjos. Então, nós não a conhecemos. Essa matéria não é uma matéria que a gente tem possibilidades de conseguir, enfim, descrevê-la, tá? Porém, a gente sabe algumas coisas dessa matéria. Por exemplo, a gente sabe que nós, quando formos arrebatados, ganharemos um corpo espiritual. Jesus, ele tem um corpo espiritual também. Os anjos, com o corpo espiritual que eles têm, são capazes até mesmo de tomar outras formas, formas de pessoas, de seres humanos, enfim, eles se materializam. Então nós percebemos que essa forma espiritual, que essa matéria espiritual, ela tem algumas propriedades interessantes, tá? Deus, como ser criador, ele não tem início, ele não tem fim, ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Então, é muita pretensão da nossa parte aqui tentar explicá-lo, ou tentar perceber ou definir algumas coisas sobre ele, sem que ele mesmo não tenha dito. Perdão. Sem que ele mesmo tenha falado sobre a sua própria composição, tá? Então, a informação que temos é essa, que ele mesmo nos dá sobre ele. E quando a gente olha toda essa composição, o que a gente percebe? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas, porém, elas são compostas desse mesmo construto que nós entendemos como nosso Deus, como nosso Criador. Ao meu ver, nem sempre tiveram essa separação, tá? Ao meu ver, em algum momento, não existia uma necessidade para que essa separação ela fosse feita. Mas, em decorrência de um plano criativo, em decorrência de um plano de construção de uma nova criação e também, né, um projeto de restauração da mesma, a gente percebe a fala do próprio Evangelho de João dizendo que no princípio o Verbo era Deus
e estava com Deus. Então, no princípio, né, estava lá essa construção onde existia a possibilidade desse ser que é único, que é um ser inimaginável, inatingível, de em si mesmo, tá? Formar três maneiras de se manifestar, tá? Para atender a algumas demandas da sua própria obra criativa. Então, esse ser único decidiu, então, pelo seu poder, pela sua capacidade e extensão, se projetar em três figuras, três pessoas, onde cada um delas ficaria responsável por uma determinada ação, e elas se relacionariam entre si, porque elas são compostas da mesma matéria, da mesma estrutura. O pai ficou nesse papel, né? Nós conhecemos e entendemos como pai, né? Ficou nesse papel de organização, de planejamento, enfim, de estar numa posição de gestão, né? Um segundo papel apresentou-se na forma de filho, onde seria o agente, né? Seria ali seria o agente, né? Que iria exercer a ação da redenção, da justificação, queria assumir a forma de homem, queria fazer o processo de justificação desse ser criado e tomar novamente o governo da terra, e o Espírito Santo, como aquele a quem iria fazer o trabalho de nortear essa criatura, o homem agora, a igreja, a noiva do Senhor, e também alguns papéis pontuais na antiga aliança, de trazer essa conexão do homem ao seu Criador, com o seu Criador, fazer essa conexão que foi permitida pelo Filho, né? Então, eles se manifestam dessa mesma forma. Deus, pelo seu poder, pela sua capacidade infinita, né, se ramificou em si mesmo para exercer tarefas específicas, tá? Porém, sendo sendo um único. Então, assim, como explica isso? Não explica. É uma atribuição de Deus, da qual ele tem essa capacidade de ser e fazer, e a nós cabe apenas percebê-lo dentro da nossa limitação, um dia sabendo que iremos conhecê-lo como somos conhecidos. E aí, talvez, ele nos revele, né, parte, não vou dizer todo, porque é muito complicado, né, conhecer toda a extensão de Deus, mas boa parte, que ele possa nos revelar, então, e nos fazer conhecer sobre o seu magnânimo poder. Então tá aí, né, a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, direto ao ponto. Não se trata, o ponto importante é que não se trata de três deuses diferentes, isolados, desconectados, tá? Não se trata disso. É o mesmo Deus que, com o seu poder, conseguiu se manifestar de três maneiras, né? Em três pessoas, em três fontes diferentes, para que nós, né, e todo o seu projeto criativo tivesse, então, ali o sucesso que ele quer que tenha, tá bom? Então, fica aí, direto ao ponto. Deus abençoe.